Boa tarde, que bom ver você de novo aqui com a gente. Ter você com a gente é sempre um privilégio. Eu não sei se você esteve conosco ontem. Ontem a gente entrevistou o professor Dr. Afonso Ligório Cardoso numa entrevista muito importante, muito pertinente sobre a BNCC, a Base Nacional de Currículos Comuns, sobre a qual você vai trabalhar quando se formar, quando for um egresso de letras. Se você perdeu, não tem problema. Já vou dar aqui o caminho para você se atualizar nos nossos eventos todos da semana, tá bem? Fica tranquilo. Você que chegou hoje, não sabe do que falamos ontem, também vai ter um acesso, inclusive falaremos sobre o certificado dessa semana, muito importante isso. Esses 3 dias aqui de evento online trarão para você a oportunidade de você ter um certificado da primeira semana, né, inovadora, desbravadora, primeira semana de letras de educação à distância do UNASP. E também servirá, isso tudo aqui, como horas complementares. Olha que importante, anote aí, isso é importante que você não se esqueça. Se você assistir às 3 reuniões nossas, aos 3 encontros aqui de evento, você tem direito a esse certificado mediante a resposta de um questionário que a gente organizou aqui, referente aos temas que a gente estudou e sobre os quais a gente discutiu aqui, tá bem? Então, olha, assista aí, ou agora ao vivo, se perdeu de ontem, não tem problema nenhum. Você terá o link à disposição no sistema AVA, acesse lá, assista aos 3 encontros, responda ao nosso questionário, cujo link também estará lá no sistema para você, e aí você terá o direito a receber via online o seu certificado, tá bem? Valendo como horas complementares. Anota isso porque é muito importante, tá joia? Bem, vamos lá então, começando a nossa mesa redonda. Primeiro ponto que a gente quer colocar para você. O formato do programa de ontem é diferente do formato do programa de hoje. O programa de ontem recebeu aqui o professor Dr. Afonso Ligório Cardoso numa excelente contribuição a partir de um gênero entrevista. Nós entrevistamos o professor Afonso ontem sobre BNCC e as implicações que esse documento tão importante tem para a sua atuação profissional. Lembra? Hoje, a gente sai do formato entrevista e estamos entrando no formato mesa redonda. Não tem mesa e não é redonda. É só uma forma da gente dizer para você que hoje aqui a sala é sua, que você pode interagir com a gente por esses 3 canais que eu acabei de contar para ti. E aí, no final, a gente chama você, por meio do Breno, que vai nos auxiliar aqui, com as suas dúvidas, as suas pontuações, contribuições, alguma experiência que você achar relevante aí, aqui pode trazer, tá bem? A gente compartilha ao final. Mas eu preciso apresentar os nossos convidados da sala de estar de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A primeira convidada, a professora Creliane Lima, nossa amiga. Ela é coordenadora do curso de Letras Educação à Distância e também é professora do curso de Letras, tanto na Educação à Distância quanto na Educação Presencial, também aqui do UNASP. Prazer ter a professora Creliane com a gente. Também temos aqui, nessa ponta, Fernando Rosales. O Fernando também é aluno de letras do nosso curso aqui, mas do nosso curso presencial no UNASP, e ele tem uma função importante na conversa de hoje. Ele vai tratar das experiências que ele tem num projeto de iniciação à docência chamado PIBID. Daqui a pouco você vai saber o que é isso. Ali ao lado da professora Creliane, nós temos o Eliatan Leite. O Eliatan também é aluno de letras, e o Eliatan, em particular, ele ocupa um lugar muito peculiar. Ele é aluno de letras tanto no presencial quanto na educação à distância. Interessante esse lugar que ele ocupa, né? Ele é aluno de letras, faz disciplinas tanto no curso presencial do UNASP quanto no curso à distância do UNASP. E tem um agregador também, que de manhã ele faz teologia. Nós temos como última, mas não menos importante, convidada, a Kiana Marinho, nossa aluna, no 3º ano do ensino médio do Colégio UNASP. Um privilégio ter a Ana com a gente. Uma menina de cabeça aberta, uma menina articulada. Você vai conhecer a Ana já já, tá bom? Bem, vamos lá. Cada convidado, então, terá aí de 4 a 5 minutos para fazer um pequeno relato, um breve relato a partir de uma questão que eu vou colocar para eles. A ideia aqui é que eles contem, a partir da ótica deles, a sua experiência no nicho no qual trabalham, no qual estudam, contem as suas expectativas para você, que é futuro professor de português, de literatura, tá ok? Então, vamos começar com a professora Creliane. Professora Creliane, a gente queria muito saber alguma experiência, algum relato da sua parte em relação à função que a senhora assume
no papel de professora em letras presencial e em letras virtual. Isso é curioso também. Será que existem diferenças entre uma coisa e outra? O seu comportamento como docente, porque ali nós temos professores futuros, né? É diferente ser professor presencial, professor à distância? Como é que acontece isso, professora? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Estela, pelo convite. Que gostoso a gente estar aqui nesse momento histórico, né, para o curso, para o NASP. E quando a gente fala em educação à distância, para nós no NASP é uma experiência nova, né? A gente tem de educação adventista mais de 150 anos e agora a educação adventista está aí entrando nessa nova modalidade. Então, dentro disso, o que acontece? Eu tive experiência de ser aluna no curso presencial, obviamente, professora no curso presencial e também coordenadora, trabalho também na coordenação do curso presencial. E agora, de um tempo para cá, tive também a oportunidade de ser aluna num curso EAD, num curso à distância, professora também no curso à distância e trabalho também na coordenação do curso à distância. Você dorme, professora Cris? Então, não tudo ao mesmo tempo, né? Tá. Mas é curioso, porque a gente sempre faz essas comparações mesmo. E uma coisa que eu acho bonito, quando eu comigo mesmo, assim, tento comparar as duas coisas, o que une a gente, na verdade, é essa vontade de aprender. É a educação por si, né? E aí o que acontece? A gente pode até dizer, para começar, Estela, que para a gente comparar essas duas coisas, para dizer existem vantagens, existem desvantagens, a gente precisa primeiramente firmar um lugar seguro, que é o de dizer o seguinte: o diploma do curso, de um curso online, ele tem o mesmo reconhecimento que o diploma de um curso presencial. Sim. Então já colocou os dois em pé de igualdade aí. A pessoa que tem um diploma de graduação, por exemplo, ela pode participar de concursos públicos, ela pode se inscrever para fazer uma pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, enfim, é um diploma reconhecido como presencial. Outra coisa, a carga horária também é a mesma. Então, nós estamos debaixo das regras do Ministério da Educação. É muito bom você colocar isso, porque eu, às vezes, sinto um senso comum de um preconceito, no sentido de ter um conceito antes de conhecê-lo, né? De que os cursos à distância estão aquém dos presenciais em todos os sentidos. E isso que você está trazendo é muito importante. A grade curricular é a mesma, o tempo que eu tenho que dedicar para tal disciplina A, B, C é o mesmo. Então, de onde será que vem essa? Talvez seja a falta de contato físico, olhar para alguém? Não sei. Sabe, eu até pensei, falei, puxa, mas que coisa difícil agora, eu vou ter que organizar na minha mente vantagens e desvantagens. Eu cheguei a pensar, Estela, o seguinte, que depende muito do perfil da pessoa. Sim. Lógico que todos nós temos mais experiência com o curso presencial, mas o que acontece? Mesmo no curso presencial, existem pessoas que não se adaptam muito por conta das contingências da vida. A pessoa já é casada, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer 2 faculdades no presencial. A primeira faculdade que eu fiz no presencial, eu era aluna, profissão, estudante. Sim. Pronto. A segunda graduação que eu fiz, eu já estava casada, eu já era profissional, minha vida já estava em outra realidade. E aí o que acontece? Aquela coisa de eu ter que sair de casa, tirar aquele tempo, sabe, para me deslocar até a escola, ficar lá à disposição e tudo. Se eu tivesse, naquela ocasião, tido a oportunidade de fazer um curso à distância, eu teria optado pelo curso à distância. Era o meu perfil naquele momento. Então, vamos lá. Características do curso presencial que a gente conhece bem. O curso presencial, a grande vantagem que eu diria que ele tem é o seguinte, é essa coisa aqui, ó. Sim. É o olho no olho, a cara, é sabe, é o instantâneo. Eu estou sentindo o que ele está sentindo, nós estamos sentindo simultaneamente, estamos vivendo, compartilhando desse encontro aqui no mesmo momento. Inclusive, no nosso curso presencial, a gente tem casos ali, o curso de letras já é um curso com mais de 20 anos no NASP, então a gente tem casos de amizades de longa data no curso presencial, a gente tem casos de parcerias, de coleguismo entre professores, inclusive vários professores nossos que trabalham no curso de letras são ex-alunos do curso de letras presencial. Mas o que acontece? A gente tem também casos de casamento.
dos nossos alunos do curso. Você quer o seu. Você quer o seu. Também, Também, né? exato. Também o seu. Isso ainda não aconteceu no nosso curso de letras EAD, Estela. Acontecerá, a Ana vai fazer. Então. Estamos torcendo para que os nossos alunos do curso EAD também tenham esse nível de hashtag fica a dica. Que saiam casamentos do nosso curso EAD. Mas, enfim, essa coisa do presencial. Só que o EAD, ele tem uma grande vantagem também a seu favor, que é a tal da flexibilidade. Sim. Então, o que acontece nesse mundo de tantas portas abertas, de tantas oportunidades que a gente tem para se envolver em tantas questões da vida, o que acontece? Às vezes, eu preciso me deslocar, pegar um ônibus, tem essa despesa com, né, com um ônibus, com um lanche na escola. Não, agora, se eu faço um curso EAD, eu posso ficar na minha casa, a flexibilidade. Eu posso me interagir na palma da minha mão, em qualquer lugar, a qualquer momento, eu posso me organizar. O curso EAD, o que acontece? Ele também exige uma disciplina a mais do aluno, né? Porque no presencial eu vou meio sem saber de nada, aí eu chego ali, oi, Eliatan, o que é? Como é que é? Agora, no curso online, eu preciso estar focado, eu preciso me concentrar. Então, exige mais do aluno nesse sentido. Professora, né? E para o professor também exige uma competência X para o EAD, uma competência Y para o presencial? Como é que você vê? Como é que você sente? Eu sinto, né, na minha experiência, o que eu sinto é o seguinte, a vantagem de participar como professor num curso EAD é que ele me coloca muito mais atualizada com as questões modernas da educação. Concordo. E para a formação dos nossos alunos, que são licenciandos, é muito importante que eu, como professora, esteja inteirada dessa realidade aqui, do EAD, da câmera, do AVA. São outras competências. São outras competências. Então, esse meu dom, o dom divino de ser professora, eu carrego comigo, é nato. Agora, que ferramentas que eu vou usar? Então, o trabalho no EAD, ele me possibilita entrar nessa modernidade da escola atual, né? Da técnica, da estrutura, da modernidade. E esse formato que a gente está se arriscando a fazer, é bom que nossa aluna saiba, estamos arriscando, é novo para nós. Né? Eu também trabalho nos dois fragmentos de educação, assim como você, e eu sinto isso. Eu, por exemplo, nunca fiz um programa como esse. É um desafio, uma competência, você vai descobrindo coisas que você consegue, outras coisas que não. Então, você precisa se formar também, né? As TIs estão aí, a gente domina pouco. Às vezes a gente acha que está no Facebook e domina tudo, não é bem assim, né? A gente tem que dominar as ferramentas de verdade. E a gente está aprendendo, né? Como professores, eu acho que está sendo muito rico. Isso sim, é um desafio, viu, Um desafio grande. Eu confesso para você que nós que fazemos parte aqui da velha guarda, né, nessa nossa conversa aqui de hoje à tarde, não é fácil. A gente tem o costume também, existe aquela questão, né, da tradição. Para mim é muito mais cômodo ir para uma sala de aula, me sentar ali e fazer o que a vida inteira eu sempre fiz. Sim. Eu tenho muitas vezes essa tendência de falar assim, minha nossa, onde eu fui me enfiar? Ontem nós comentamos um pouco disso com o professor Afonso. A gente foi formado por outra concepção de ensino. E a tendência nossa é duplicar a formação que nos deram. Né? Os nossos modelos. Meus modelos de professor eram altamente articulados, não precisava nem de lousa, era só o aparelho fonador, a aula estava dada. E a gente lá rabiscando, anotando. Hoje não, você não segura um menino ali 45 minutos só falando. Né? Então, Estela, só para encerrar aqui esse momento, eu me sinto assim forçada a me reconstruir. Eu acho que a reconstrução ela é meio forçada mesmo, sempre. Tem uma tensão, né, na reconstrução. Tem uma tensão e eu me sinto nesse momento. Obviamente custa sim, mas no final das contas eu me sinto feliz. Eu falo, que bom que eu estou participando desse momento novo. Com certeza. Professora, muito obrigada. Maravilhosa a sua experiência enquanto professora nos dois eixos aí, presencial e à distância. Agora eu vou apresentar para você um projeto que é oferecido em letras presencial, mas a questão que a gente quer ver aqui com o Fernando Rosales, com o seu relato de experiência, é em que sentido um professor, um futuro professor, que é o seu caso aí, nosso aluno de EAD, pode entrar em contato com o ensino básico, por exemplo, que vai ser o seu campo de trabalho, né? Fundamental 2, ensino médio. E o Fernando participa de um projeto aqui conosco em Letras presencial, e eu queria que ele partilhasse com a gente em que sentido a experiência que ele está tendo enquanto primeiro anista de letras, indo para uma escola pública
fazer a pesquisa na universidade e aplicá-la de alguma maneira ao contexto da realidade da escola pública no Brasil, em que sentido isso o tem informado e formado? Fernando, como é a tua experiência no PIBID? Conta para os meninos que estão estudando letras como você. Conto sim. Primeiramente, é uma alegria estar aqui com você, com todo o pessoal aqui. E realmente, para mim foi uma surpresa. Eu comecei a estudar letras agora nesse semestre, né? Você também faz teologia de manhã, Faço teologia, né, pela Esqueci manhã. de falar. Isso. E aí, neste semestre, comecei a estudar letras. E quando cheguei no curso, me deparei com o PIBID. O PIBID, que é um programa do governo, né, que incentiva as faculdades a mandarem alunos de licenciatura para colégios estaduais, municipais, enfim. E no nosso caso foi o Colégio de Engenheiro Coelho, que é onde está o NASP aqui, onde nós estudamos, o Colégio Cavalheiro, né, como nós conhecemos. E, de fato, chegar sem saber muito bem, né, ainda conhecendo o curso, e você ter a possibilidade de já entrar numa sala de aula, você se deparar com uma realidade, né? Eu, por exemplo, fazia algum tempo que eu já não estudava mais, né? E essa é uma oportunidade de ouro. Eu estou apaixonado pelo projeto, pelos alunos que nós estamos dando aulas lá. E eu trouxe, inclusive, algumas fotos aqui para mostrar um pouco dessa impressão, né, que nós tivemos aí ao longo desses 2 meses que nós estamos dando essas aulas lá com os alunos. Só isso já deu para impactar desse jeito? Impacta muito. O que você percebeu de dificuldade entre a faculdade, a teoria da faculdade e a prática na educação básica? Bom, a realidade, né? Muitas vezes a gente está... Que escapa dos livros, às vezes, né? Escapa. Até porque, assim, está tudo mudando rapidamente, né? Como a gente estava conversando aqui agora, a gente já está diante de uma nova realidade, a educação à distância. Então, realmente, na literatura, né? Nos livros, a gente acaba não estando tão atual. E obviamente, que entram outras questões, né? Sociais, a questão dessa geração. E, querendo ou não, nós seremos o futuro como professores, né? E encararemos esses alunos, né? Então, o PIBID é fundamental também para isso, para que a gente comece já a olhar para a realidade, para que a gente já consiga entender qual será o nosso futuro e já consiga criar ferramentas, já consiga também ir pensando como que vamos passar ensino, enfim, educar essas crianças, ajudar na educação dessas crianças. Você usou uma palavra muito importante que eu acho que vou pegar o teu gancho para falar com os nossos alunos ali, internautas. Meninos, o PIBID não é oferecido no Educação à Distância. O Fernando está aqui para a gente perceber exatamente o que é um primeiro-anista que almeja ser um professor, lidando com a prática da escola brasileira, tateando as primeiras teorias na faculdade. Mas calma, que a gente também vai trabalhar com os desafios práticos e fóruns, que são a nossa tentativa no EAD de colocar você perto da realidade, né? Então, quando a gente põe lá num desafio prático, por exemplo, eu acho que eu coloquei não sei se o Eliatan está lembrado, pega o seu gravador, procure uma escola perto da sua residência, marque uma entrevista com uma coordenadora pedagógica, um diretor, um professor, e faça tal questionamento sobre tal assunto. Uma gravação de 3 minutos. Quando a gente no EAD propõe-se a fazer uma atividade dessa, é porque a gente quer que você tenha esse contato também, que você comece a cheirar o ambiente educativo, mesmo estando nos primeiros semestres e mesmo estando numa educação à distância. Então, a educação à distância, ela não é nuvem somente. Ela também pode aproximar, ela também pode ser real, né? Mas aí a gente precisa desligar o computador e ir para a rua e ir atrás dos alunos, né? Desculpa, Fernando. As fotos, vamos olhar as imagens vamos lá. que tem. Eu acredito que eles já vão colocar. Bom, essa primeira foto, e a gente sempre tenta preservar os alunos ali nas fotos. Sim, importante. Isso. Bom, e aqui mostra a realidade ali, né, dessa escola. É uma escola estadual, então a gente pode ver aqui uma certa sujeira, né, no chão. A gente pode ver crianças descalças. Para muitos que estão assistindo, isso daí é até uma realidade. Para outros, não, né? Mas, para mim, particularmente, foi bem impactante a gente se deparar com isso, né? E começar a questionar o que a gente pode fazer para mudar a realidade. Porque, de fato, a gente sempre ouve dizer, né, que a educação no Brasil não está boa. E, de fato, tem muita coisa para mudar. E a gente começa a se enxergar
nesse movimento. Como um agente de como um mudança. agente de transformação, como um agente de mudança. Então, parte desde da limpeza do lugar, a postura dos alunos, ao que eles estão aprendendo, a postura dos professores. Então, o projeto é maravilhoso por conta disso. Você entra já na escola, você já entra nesse meio. Sai da teoria e já está na prática. Então, E pega a teoria, o que eu posso fazer com essa teoria e na aplicabilidade, né? Por que eu estou estudando isso? É possível que eu aplique? Faz muito mais sentido, né? Sem dúvida. Faz muito mais sentido. Bom, aqui a gente conseguiu entrar na sala de computação, né? Na sala de informática do colégio, com muito custo. Eu não sei se essa é uma realidade em todas as escolas municipais, mas existe uma demanda, né, de pessoas, de profissionais que possam ficar com essas crianças. Neste espaço, nesses né? espaços, isso. Porque muitos professores também já estão há bom tempo no mercado, né? Já estão trabalhando. E muitos, por conta da demanda, da correria, do dia a dia, acabaram não conseguindo se atualizar também, né? Tem essa questão. E essa geração de professores que está chegando já é uma geração que já cresceu com isso, né? Já cresceu na era da informática. Então, tem facilidade. Então, isso pode ser algo que avance. Também algo interessante, nesse colégio especificamente, não sei dizer nos demais, mas acredito que não fuja muito disso, a falta de tecnologia nas salas. Sim. E o quanto isso prejudica o professor também. Não tem um projetor, não tem um computador. Então, tudo é mais lento, tudo é mais demorado para conseguir passar para os alunos, né? A próxima foto aqui foi uma sala de vídeo. O nosso projeto, nós estamos fazendo um programa de rádio, né? Porque o PIBID tem essa característica de buscar transformar. A gente está trabalhando com a educomunicação, né? Então, o que é a educomunicação? Rapidamente. Tentar transformar as escolas em ambientes mais comunicativos e os meios de comunicação, né? Os veículos de comunicação mais educativos. Então, o nosso projeto é um programa de rádio que a gente está fazendo com as crianças do 6º ano. E essas crianças começaram assistindo um filme, que é aquele filme O Wall-E, filme até conhecido, né, que fala sobre reciclagem. Reciclagem que foi o tema escolhido pelas próprias crianças, pelos jovens. Que também é uma característica da educomunicação, que é dar espaço para eles trabalhar a partir da demanda deles, do que eles querem falar. Então, nós assistimos essa sala de vídeo, uma sala de vídeo bonita, limpa, enfim. Mas aqui ao lado, essa é uma foto panorâmica, a gente vê aqui uma biblioteca. E foi interessante porque a gente foi apresentar também essas fotos para os pais de alguns dos alunos. E a mãe de um dos alunos tinha estudado nesse colégio e ela falou assim, olha, está exatamente igual à biblioteca. Tem até uma outra foto aqui da biblioteca. E não é algo bom, porque ela falou assim, olha, a bagunça, vamos usar esse termo aqui, a bagunça continua a mesma. E você vê que realmente não é algo explorado pelos alunos. E também porque falta profissional. A gente ouviu um outro relato de uma professora desse colégio e ela disse que não tem ninguém para arrumar os livros, então meio que fica nas mãos do professor ter que fazer esse tipo de trabalho e realmente aí fica mais difícil ainda a vida do professor, né? É interessante porque quando a gente começa no projeto, a gente começa até num tom mais crítico aos professores que ali estão. Porque a gente fica nessa, né? Mas por que ele poderia fazer dessa maneira tal? E digamos que é mais fácil a gente estar nesse papel, né? De crítico. Só que quando a gente vai para frente ali dos alunos, a gente uma começa... empatia razoável, sim, né? Sim, sem dúvida. Se tornam nossos heróis novamente. Qual é a próxima? Aqui foi o pessoal assistindo o filme e realmente a gente começa a ter um vínculo muito grande com eles. É interessante porque para a gente, né? Obviamente para um professor que já está há muito tempo nisso, já é normal. Mas para quem é aluno de letras, para quem está começando ali, e no meu caso, que nem tinha imaginado, nem foi um plano de vida, assim, foi algo meio que aconteceu. E realmente você se deparar com as crianças ali, começar a se envolver com elas, é algo que não tem preço. E a gente fez uma pipoquinha ali para eles, tudo mais, foi iniciativa de uma das alunas. O Eliatan quer fazer uma Por favor, intervenção Eliatan. ali? Deixa eu só fazer uma pergunta para o Fernando. Ouvindo esse relatório seu em outro momento, eu pensei em um assunto. Você acha que o fato de estar indo para a sala de aula, ainda no momento da faculdade, já estar se formando, faz com que
os alunos que têm esse trabalho no projeto têm uma maior afinidade numa questão humanitária com os alunos? Porque, por exemplo, talvez olhando para os professores, isso acaba sendo um pouco menos trabalhado, né, na prática. Essa questão de se preocupar com o aluno como ser humano e Na tudo formação da licenciatura. mais. Não, eu digo na sala de aula já, nos colégios. Sei. O professor lá não se interessar tanto pelos alunos como ser humano em si, todos os aspectos dele. Porque tem outras demandas tantas Todas as outras que essa demandas. fica para trás. Você acha que o fato de alunos já saírem no momento da faculdade, que está vendo toda essa teoria, a importância disso, ajuda a sentir melhor isso na sala de aula? A humanizar o trabalho A do professor? humanizar mais o trabalho? Você sente Não, isso? com certeza ajuda, né? A gente entende também o papel, o que acontece dentro da sala de aula, né? A gente começa a entender o professor, ter empatia também com o professor, que é algo importante também. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem que chegar com um ar novo, né? Tem que chegar realmente buscando tratar a criança, o jovem, enfim, de uma maneira mais humana. Que muitas vezes, com o passar do tempo, os professores podem perder um pouco disso. A gente, inclusive, observando os motivos que levaram ele a isso, e muito passa pelo que a gente já está vendo aqui. E a gente sabe que o professor, no Brasil, enfim, não é visto como deveria, né? Ou não é valorizado como deveria. Então, a gente começa também a entender. Mas eu acredito que isso sirva como uma lição para nós, para que a gente trabalhe para não perder esse encanto que a gente está tendo nesse primeiro momento. Porque as dificuldades estão aí. Ninguém pode mais falar, eu não sabia. E eu acho que agora o trabalho, ao longo da faculdade, vai ser também buscar resoluções desses problemas. Já sabendo o que eu vou encontrar lá, agora o que eu estou vendo na sala de aula tem um outro sabor para mim. Já começa a teorizar antes de... Exatamente, já começo a entender, opa, isso daqui é importante lá, que muitas vezes passa desapercebido. A gente não entende muito bem por que está sendo exposto aquele texto, enfim, aquela teoria. E agora, uma vez que a gente já viu a prática ali, tem um outro valor para nós. Né? A associação é muito mais recorrente. Sim. Né? Eu acabei pulando uma foto, tinha uma foto do Eliatan junto com outros dois amigos nossos, dando aula, porque é outra coisa que o PIBID está nos permitindo, que é o quê? Você assistir os seus amigos de sala de aula dando aula. Os desafios. E a gente... voltou. Obrigado. Obrigado, produção. Então, Porque você aprende com cada um deles. Exato. Também, né? E a gente vê neles ali a garra, a gana, tentando manter a turma ali envolvida na aula, novos métodos, erros, acertos. E aquilo tudo serve para nós, né? Sim. Então, essa oportunidade também é de ouro. E aí, a última foto, que é você, de uma hora para outra, se ver ali como professor. E é uma alegria, realmente, assim, algo que quando acontece, eu não sei se com todo mundo, e aqui estão outros dois, né? Aqui as duas eu tenho certeza que já aconteceu na vida, mas quando você está ali, é algo muito importante. Você realmente fala, poxa, esse passo aqui talvez não tenha volta. É algo que você percebe a responsabilidade. A partir do momento que tantas crianças estão te ouvindo, e também até o que você está aprendendo, você passa a ter mais responsabilidade sobre tudo aquilo. Sim, e às vezes a gente se engana que é a gente que está ensinando e colaborando com eles. Na verdade, a gente já comentei com alguns de vocês, uma aluna de letras presencial falou, professora, estou no PIBID e fiz estágio em outras escolas privadas com melhor estrutura, né? E ali naquele espaço os alunos nem sabiam quem eu era. Eu entrava e saía, ninguém me perguntou o nome, de onde eu vinha, não interessava para aqueles meninos. Quando eu entrei na escola pública, aí eu virei dona, porque esse é o substantivo, o pronome de tratamento com o qual os alunos chamam a gente, né? As mulheres. Eu também fui ao cavalheiro, dona, quem é você, dona? E aí essa aluna falou, então eu sou alguém, né? Eu entrei no ambiente escolar X, não era ninguém. No ambiente escolar Y, fui alguém, eu sou a dona. Então, não é só a gente que empodera um aluno, o aluno nos empodera muito mais vezes, né?
Muito É uma bela troca experiência. maravilhosa, né? É uma troca maravilhosa. Bela experiência, Fernando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eliatan, agora eu queria fazer umas perguntinhas. A gente viu relato de experiência de letras presencial dentro da escola. Como é que fica um relato de experiência da sua parte, sendo que você é um aluno também do NASP EAD? Nos desafios práticos, nos fóruns, existem atividades dentro do EAD que possibilitem uma experiência na rua, entre aspas, com a educação? Obrigado também por estar aqui, todo mundo agradeceu. Antes mesmo de ser convidado, né, para me discutir esses pontos, eu lembro que eu já tinha me pegado prestando atenção nesses pontos, pensando nisso. Qual que seria a diferença entre um curso presencial e um curso à distância, né? Sim. Quando eu comecei o à distância, comecei a prestar atenção nesses pontos, quais seriam as diferenças? Uma das conclusões que eu cheguei ainda naquele momento seria que, de toda forma, não importa o quão boa a faculdade é, não importa a modalidade que ela tenha, muito vai ter que ver com o aluno naquela prática. Sim. Então, por exemplo, no que envolve conteúdo, não importa se você está no presencial ou na modalidade à distância, o que vai importar é o quanto você vai correr atrás desse conteúdo, o quanto você vai acessar ele, tanto que é disponibilizado de forma obrigatória quanto o que é disponibilizado de forma adicional. Isso. Então, muito da formação do aluno vai ser de como ele encara as questões, né, dos cursos. E no curso à distância eu notei que em nada, nos outros pontos, ele acaba perdendo para o presencial, no que envolve formação, né, do professor. Lógico, como a professora Criniane disse, obviamente esse aspecto do contato acaba sendo perdido, o que, como ela colocou também, é até um aspecto necessário muitas das vezes, pela demanda do dia a dia. Mas no que envolve, por exemplo, a questão dos desafios. O conteúdo que nós temos trabalhado nos desafios é um conteúdo que muitas das vezes nós não trabalhamos em sala de aula. Sim. Até em aspecto acadêmico, por exemplo, porque, por exemplo, no presencial você não tem, muitas das vezes, atividades para serem feitas. Você tem uma ou outra atividade para o semestre inteiro ser feito, uma leitura de um livro, um resumo, uma resenha, ou um projeto, ou algo do tipo. Mas no EAD, a cada módulo, você tem uma atividade que você deve fazer. É verdade. Você deve se debruçar sobre aquilo, você deve pesquisar, você tem que correr atrás para fazer. Sim. E não é uma coisa que você pode ir lá e apresentar de qualquer jeito, algo do tipo. Sim. Porque é escrito, não pode. é pesquisado e está lá no papel. Então, se você não fizer bem feito, vai ficar claro que não foi bem feito. Sim, claro. Então, até no âmbito acadêmico tem esse ponto. No aspecto até do contato, o fórum, eu acredito que resolve muito desse problema também, embora sempre vai perder um pouco, né? Por exemplo, a questão do contato de ideias, né? Sim. A transmissão e o diálogo de ideias. Diferente do presencial, no EAD, você tem a obrigação de expressar a sua ideia. Esse é um ponto. No presencial, você tem, assim, uns 10% da sala que vai falar. No EAD, todos têm que falar, tem que falar, né? E o presencial meio monopoliza, né, a área da discussão. Às vezes a pessoa ela não se sente bem para falar, porque às vezes ela não fala ou se expõe. Mas no EAD você tem que falar e você está lá para falar. E melhor ainda, o que você fala, a chance de você ser mal entendido são inferiores. Porque está escrito. É verdade. Está preservado lá. É verdade. Então, nesses pontos da academia, eu vejo o EAD com um bom potencial, tanto quanto presencial, e sempre vai depender desse ponto. Como que eu vou encarar isso? Sim. Eu vou fazer esse desafio no âmbito acadêmico, pesquisando, correndo atrás, procurando outros materiais, os materiais que foram disponibilizados obrigatoriamente ou de forma adicional, ou eu vou simplesmente fazer o mínimo, aquilo que eu preciso para passar. Eu acho que o indivíduo que faz o mínimo na presencial ou na, é a mesma coisa. É o mesmo esse indivíduo. ponto. Talvez, professora, eu acho que é ainda mais fácil você fazer o mínimo no presencial. Porque é impossível você estar no EAD e não estar. Sim. Como é possível no presencial. Sim, não tem como mesmo. Você chegar no EAD e só fingir que está lá, Olha, não tem como. Estou saindo. Ou você está ou não está. Então, tem esse ponto, né? Agora, na parte prática, inserção no mercado e tudo mais, aquele desafio que a senhora comentou, eu lembrei dele, inclusive outros que houveram no decorrer do último módulo, por exemplo. E eu chego basicamente nessa mesma conclusão. O aluno que quer fazer, que quer ir lá ter contato com a escola, ele tem toda essa disponibilidade, essa motivação
do curso. Sim. Por exemplo, no presencial, você tem os momentos de ir para a escola nos estágios, ou em outros projetos, como PIBID e tudo mais. Mas são raras as vezes que você tem um exercício que te leva até a escola, Sim. além dos que eu já mencionei. Embora tenha também, vai depender do professor. Mas no EAD, ter esse ponto não tem diferença nenhuma do que seria no presencial. Até porque o aluno vai chegar lá na escola, como eu cheguei, e poder se apresentar como aluno de letras e falar, olha, eu preciso fazer tal e tal atividade, poderia fazer normalmente, como aconteceu comigo, fui bem recebido. A questão do diálogo, da teoria com a prática é idêntico à prática do presencial. Eu me lembro desse do BNCC, eu me lembro de um outro de sociolinguística. Isso. Quero perguntar sobre a questão de variedade linguística e tudo mais na sala. Tudo isso feito perfeitamente, sem nenhuma diferença, trabalhando tranquilamente. Agora, mais uma vez, se o aluno ele não quiser fazer também da forma como poderia, não vai fazer. Mas sempre possibilidade ele tem. Muito bom te ouvir. Agora vamos para Ana Marinho, minha aluna do ensino médio, não era para falar que ela é minha, mas agora já falei porque ela é minha, gosto muito dela. Ana, as perguntas para você é como o Globo Repórter. Aluno do ensino médio, quem é, onde vive, o que come, tá? O que aquele menino que está ali assistindo a gente, que está no segundo semestre, que é por módulo, né, em AD, que está no módulo de educação à distância no curso de letras, o que ele deve esperar de um ser humano ensino médio? Porque eu vou contar para você, Ana. Também tem um senso comum que paira na sociedade, que vocês, adolescentes, são de difícil acesso. Posso provar que isso não procede. Essa aqui é a menina mais acessível que você vai conhecer nos ambientes virtuais hoje, tá? Ana, quem é o adolescente do ensino médio e o que o futuro professor de português e literatura pode esperar de pessoas tão queridas como você? Obrigada, professora, pelos elogios. E obrigada por me convidar. Mas o ensino médio a gente passa por duas fases, na minha opinião, assim. A primeira fase é a gente chegando no ensino médio. Aí, durante essa fase, a gente espera que o professor seja espontâneo, traga novidades, porque o ensino médio em si já é uma novidade. Então, se ele continua com a mesma forma que a gente via a escola no fundamental, já tem a gente forma um preconceito dele. A gente já fica tipo, talvez não seja a mesma coisa, não era tudo que eu esperava. Agora, se já chega aquele ânimo do diferente, aí já muda. Aí a gente já cria uma tensão. É diferente mesmo, cria uma tensão e você começa a falar, talvez eu possa aplicar as coisas da minha vida na língua portuguesa. E aí você começa a sentir mais interesse. E aí a segunda fase que eu acho que o ensino médio tem é que depois que passou a surpresa do ensino médio, a gente se encontra com a surpresa da faculdade. Que a gente começa a visualizar que a gente vai entrar para a faculdade. E a gente já não espera mais tanto esse anseio de novidade para interagir com a nossa vida. A gente já espera que nós interagimos com o futuro, com a vida grande de gente adulta. A gente espera que o professor nos ajude a entrar nesse caminho de uma vida adulta, então, da gente entrar na sociedade e não a sociedade ficar em torno da gente. Então, você espera um auxílio da criticidade, é isso, né? Isso, uma formação mais adulta. Primeiro ano, eu quero entender que eu estou no ensino médio. Ah, beleza, é mais divertido, é mais cursinho, não sei, né? Uma pegada, como vocês dizem, uma vibe mais... tem mais vida? Sim. E aí, no terceiro ano, peraí, mas alguém me ajude a ter uma leitura crítica do mundo? Alguém me ajude a me inserir no mundo? É isso? É exatamente isso. No começo, a gente espera que as pessoas se associem a nós conforme nós somos. Sim. A gente está naquela fase ainda de que nós mudamos, a gente espera algo novo. Aí, agora, já no terceiro ano, eu digo por mim e pelos meus colegas que eu vejo a mesma realidade, é que a gente já mudou. A gente já entendeu que a educação é legal, que a gente pode aprender coisas divertidas, só que a gente já está esperando um pouco mais. A gente vai se tornar um pouco mais adulto, a gente vai se tornar um pouco mais como professor até. A gente vai se entrar mais na realidade dele. Não é mais ele que entra na nossa. Então, é legal ter esse vínculo e essa ajuda de entrar na vida adulta. Então, acho que é importante o modelo que essa pessoa vai trazer para você, né? Sim. Eles têm que ser modelo. Vocês procuram um modelo crítico, humano, sei lá, intelectualizado, resolvido, né? Porque a imagem do professor
é uma imagem de alguém que mostra um exemplo. Sim. A pessoa que tem uma formação e ela está ali para ser um exemplo para nós. Então, a partir do momento que essa pessoa que, além de exemplo, ajuda a gente a se tornar um exemplo daqui a uns dias, isso facilita muito a nossa vida. Ai, que lindo. Com essa frase, eu passo a bola para vocês, internautas. Agora é a vez de vocês, a gente quer muito interagir com vocês e eu vou chamar o Breno aqui, meu assistente de palco aqui, o Breno. Vem, Breno. Breno, a gente tem comentários, questões, divagações, porque a conversa foi muito boa. Como As é que tá a conversa maiores online? dúvidas que eles tiveram foi sobre o PIBID. Olha só, As que maiores interessante. dúvidas dos internautas. Por exemplo, A Bruna Reis, ela quer saber como que faz para entrar nesse processo. Foi difícil? Como que ela tem acesso ao PIBID? Então, foi pela a própria faculdade, o NASP, que apresentou aos alunos de letras, né? Então, a partir daí, a gente juntou uma documentação e passou por um processo ali, né? Mas partiu da faculdade. Então, é um projeto em parceria do governo com as faculdades. E, no caso, o NASP. Mas tem uma seleção, então. Sim, existe uma seleção que passa por essa questão de documentação, mas nada também tão complicado, não. eu acho que eu posso contribuir também com a resposta, porque eu sou coordenadora da sub-área de letras e eu te garanto que o primeiro passo, o Fernando tem toda a razão. Você precisa esperar que o governo se manifeste frente à sua universidade para que você corra atrás dessas questões. Existe uma coordenação da instituição, uma coordenação geral, no nosso caso a professora Ana Scheffer, um abraço, ela está assistindo a gente. Um abraço. E aí a gente subdivide as licenciaturas daquela universidade pelas suas frentes. Então a gente tem PIBID aqui no NASP em História, em Pedagogia, em Educação Física e em Letras. Aí a gente solta um edital, tem que ser público esse edital. Então nós soltamos um edital pelo Facebook e um edital público pelos corredores da universidade. E aí o coordenador de área, no caso eu aqui para o NASP de engenheiro, eu saio recrutando esses materiais e a gente vai selecionar por nota, por documentação, por experiência, né? Aí a gente coloca os 24 primeiros, são 24 indivíduos, e os sobressalentes ficam como voluntários. Em desistência de algum aluno, os voluntários já estão praticamente pré-inscritos, né? Mas é um sistema tranquilo. Mas o primeiro ponto é que a sua escola tem essa parceria com o governo federal. E aí, os editais, você tem que ficar sempre esperta, procurar sua coordenação de curso e ir atrás disso aí. Mas é um projetaço. Sim. Outro também, mas seria mais pessoal, é da Gisele Rosales. Ela pergunta o que mais impressionou vocês no PIBID. Posso falar da Gisele Rosales antes, professor? Gisele Bom, Rosales, pelo sobrenome, Fernando né? Rosales, Fernando Rosales. Gisele Rosales. Oi, Gisele. Oi, Gisele, minha esposa querida, está fazendo aniversário hoje. Olha, que Te presente. amo, um beijo. E aí eu até perdi a pergunta. Na hora que eu vi que era da Gisele Rosales, eu nem... O que mais te Ele nem impressionou sabia. acima do amor que você sente por ela? Mas qual que é a pergunta que ela me O que mais impressionou no PIBID? Tá, o que mais me impressionou no PIBID? Bom, eu tenho conversado muito com ela também com relação a isso, mas, de fato, você passar o que você está aprendendo dentro da sala de aula para os alunos, você buscar entender o que eles estão aprendendo ali, tentar passar de uma outra maneira. Tem alguns relatos de alunos assim que são fantásticos, o Eliatan, inclusive, tem um aqui que eu poderia, inclusive, passar para ele se a gente tiver tempo, de um aluno muito especial lá do colégio. Mas alguns que se destacam muito, né? Como eu falei, a gente está fazendo um programa de rádio, então você vê ali o brilho nos olhos deles, a garra, a disposição para aprender, para fazer. Tem isso, mas para mim algo também muito marcante é a questão da disciplina, né? Realmente é algo que assusta um pouco, né? Como lidar com a disciplina dos alunos. Um monte de crianças, quase 30 crianças juntas, enfim, naquela fase, querendo brincar o tempo todo, como você conseguir mantê-los prestando atenção na aula? Fernando, Gisele, só um minutinho. Tá. Por que vocês conversam tanto? É o que a Gisele quer saber. Por que você fala desse jeito na hora da aula? Idade. Idade, Gisele. É idade, tá bom? O interesse? Calma, Ana. Eu acho que procede o que a Ana está dizendo, né? Eles estão na fase dos hormônios em ebulição, mas também tem a questão da motivação que cabe a nós, professores, colocarmos na cabecinha deles, né?
E não precisa ser motivação teatral, não. Pode ser uma motivação numa folha de um texto, de uma Marta Medeiros. Né? Eu não preciso virar ali, fazer daquele ambiente um circo sem fim. Né? A gente nem dá conta. Eu já estou idosa, não tenho mais conta de fazer um circo da minha sala de aula. Mas eu posso manter a Ana atenta a uma reportagem que eu trouxe, a um corinho, uma música qualquer, entre aspas. Não sei, eu acho que cabe ao professor essa iniciativa. Porque, sim, eles vão conversar. Ela é uma pessoa, uma aluna que conversa. Só que ela conversa na hora em que eu não ocupei a cabeça dela com alguma coisa que valha a pena. Né? Essa é a minha experiência. Não era para eu fazer experiência, mas agora eu já dei minha experiência. Né? Bom. O que mais, Breno? Tem como passar por Ilhatã, o caso daquele rapaz que é uma... A gente não combinou, então preciso só relembrar. Dá bem. É um rapaz que nós temos lá na sala que a gente auxilia. Logo quando nós chegamos, era um dos rapazes que mais bem dificultavam a aula. Uhum. Ele era bastante... Hiperativo. Hiperativo é uma boa palavra. A professora, várias dificuldades, a professora supervisora da sala, a professora oficial da sala, várias dificuldades com ele, diversas vezes conversando, e questão de coordenação, essas coisas. E achei meio estranho e tudo mais. E, em paralelo, eu resido aqui em Engenheiro Coelho. Do lado da minha casa tem uma família bem disfuncional. Uma realidade bem complicada. A relação com a mãe, com o filho, que até da minha casa eu consigo ouvir bem. Uhum. Passaram 2 semanas, eu saindo na porta da minha casa, vi o rapaz saindo da casa ao lado e era esse rapaz, da minha sala de aula. E eu percebi, assim, comecei a perceber, por exemplo, esse aspecto da humanização. Sim. O quanto o contexto dele, a realidade dele não acabava afetando na sala de aula. E foi interessante que, no decorrer das aulas, o contato que nós tivemos com eles, tanto eu, o Fernando, as meninas, tem melhorado bastante a relação dele. O fato dele querer estar lá e de se interessar pela aula. E talvez esse ponto de reconhecer a realidade dele auxilie um pouco, né, ou muito nisso daí. É bem impactante. Essa é a prática sua daqui 2, 3 anos, né? É isso que estamos falando de PIBID, de uma questão mais presencial, mas é a questão do exercício da profissão. É por essas questões que você vai passar, são com essas questões que você vai trabalhar. Eu acho que é relevante a gente discutir sobre esses pontos, né? Mais alguma coisa, Breno? Talvez para a Ana. Para Ana? Você acha que a formação, que o aprendizado EAD no ensino médio é eficaz? Sim, tem essa proposta sendo pensada. Como é que você vê a educação EAD para o ensino médio? Nunca tive essa experiência, então não tenho como emitir muita opinião. Mas não sei, de verdade, eu não sei, porque eu sou acostumada desde sempre a ter a educação presencial. Nunca tive nenhum momento assim de educação à distância. Nenhuma experiência? Assistir, nem questão de, sei lá, cursinho, nada, fiz à distância. Então, não consigo exprimir uma opinião. Entendi. A propósito dessa pergunta, Breno, eu fico pensando o seguinte, esses nossos alunos aí que estão se formando pelo EAD, eu fico imaginando, né, daqui a 4 anos, quando vão assumir uma sala de aula mesmo, como professores, provavelmente essa realidade de ensino médio já está com algumas disciplinas e até mesmo ensino fundamental, que em alguns lugares do mundo já é uma realidade, isso já esteja mais em voga. Então, se a gente tem um professor formado em educação à distância, ele vai ter muito mais condições de entender essa mentalidade, porque muitas vezes esse gap que existe, né, essa distância entre um professor na sala de aula e o mundinho do aluno ali, se dá também por causa desse distanciamento das tecnologias de comunicação. Os alunos, a despeito de a Ana não ter feito um curso formal, mas eu tenho certeza que ela já aprendeu muita coisa pela internet. Aprendeu. Eu tenho certeza que ela já deve ter tirado muitas dúvidas na sala de aula, na internet, com aulas no YouTube. E quantos de nós aqui já não pedimos esclarecimento à internet? Quantos de nós aqui já não nos sentimos tocados por um sermão assistido online? Então, a verdade é que esse mundo das tecnologias, ele está aqui. Sim, isso é uma posto. realidade. Isso está posto. Exatamente. Quando ele vier para a sala de aula no ensino fundamental oficialmente, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, esse aluno aí que está se formando aqui
no Letras Online, ter ele já vai estar mais mais inserido. Diferenciado. É. Será um menino diferenciado. Ele ia estar. Só um comentário. Também tem um ponto, professora, que eu acho que meus colegas que fazem letras no EAD sabem, mas talvez para você que não saiba, tem o papel do tutor, né? Às vezes a gente pensa que no EAD acaba ficando jogado o aluno que está fazendo o curso, que só tem lá as coisas fazendo, mas sempre tem aquele tutor que está mediando também o processo, que está sempre atento, sempre para poder auxiliar. Então, eu creio que esse papel também do tutor, que hoje não é encontrado, por exemplo, no YouTube diretamente, você não consegue perguntar para a pessoa, poxa, me explica esse ponto, como fazer isso. Ainda assim, no estudo à distância, teria. Então, muito bem lembrado. Os meus tutores com os quais eu trabalho, tenho 4 disciplinas em cursos diferentes, eles são, para mim, os outros professores. São outros professores. O tempo que eu não tenho para dispor é o tutor que assume vocês como alunos. Seria um papel de um professor ali para o aluno, o tutor. Sim, esclarece bastante coisa, muita coisa. E aí, nas aulas síncronas, a gente lida com as arestas, né? Mais alguma? Acho que é isso. É isso? Sim. Bom, estamos terminando pontualmente, no horário em que combinamos. Amanhã é o nosso último dia da primeira semana de Letras em Educação à Distância do UNASP. E amanhã a gente vai trabalhar no eixo da licenciatura que desinforma. Deixou de informar? O que deixou de informar? Isso pode acontecer. Botou numa forma, tirou da forma, isso pode acontecer. É um problema a gente fazer uma forma para alguém, não é? E nós teremos uma atividade, sempre lembrando você, olha, ontem a atividade da entrevista foi de manhã, hoje a atividade da nossa mesa redonda maravilhosa aqui hoje à tarde foi à tarde, às 3 horas, mas amanhã o horário é 19 horas. A gente fez esse esquema, seguindo aqui as próprias orientações do curso, para que a gente pudesse proporcionar a você ao menos uma live, né? Das 3, um dos 3 horários, certamente você se enquadrou em um dos 3. Amanhã, 7 horas da noite, 19 horas, sob o eixo licenciatura que desinforma, a professora doutora Andréia Filatro vai nos dar uma aula síncrona, tá? Ela vai falar sobre as metodologias inovativas, tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos à distância. Ela é autora de inúmeros livros sobre essa temática, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se conectar com a gente amanhã, às 19 horas, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada, meninos, meninas, e a gente se vê amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau.